Olá, que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. O sofrimento, as dores e as lutas diárias fazem parte do cotidiano do homem na Terra e muitos se perguntam o porquê de tantas dificuldades pelas quais o mundo tem passado. Nesse contexto, a doutrina espírita sabe que Deus não permite provas ao acaso e não deixa os filhos sofrerem sem motivo, pois Ele é o infinito de todas as perfeições, inclusive do amor e da justiça. O tema de hoje é a justiça divina e para conversar conosco, convidamos Sérgio Gomes, do Centro Espírita Caminheiros de Jesus, em Goiânia. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado. Sérgio, antes de falarmos sobre a justiça divina, gostaríamos de relembrar a primeira pergunta que Kardec fez aos espíritos, em sua obra O Livro dos Espíritos. Que é Deus? É interessante que o Livro dos Espíritos, ele trata para nós, a primeira pergunta, despersonificando Deus. É uma ideia que se tem de que Deus é uma pessoa e ele já começa tratando na pergunta, que é Deus? Como um ser. Né? A gente tem a ideia de colocar Deus, a mão de Deus, humanizar a Deus, trazer como se fosse um homem mais poderoso, e ele já pergunta que é Deus para mostrar que é um ser à parte, além de Deus. E ele responde para a gente na questão número 1, que é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, para nos dar uma pálida noção, uma ideia desse ser que não é um homem, mas que criou tudo o que existe. Nós aqui na Terra conseguimos entender completamente a natureza de Deus na sua essência. Nós conseguimos dimensionar isso, Sérgio? Também nessa mesma ideia, a gente não consegue ter a dimensão porque nos falta elementos, nos falta evolução, nos falta condições até de linguagem para entender a natureza de Deus. Seria como uma comparação bem rústica tentar explicar para alguém há 2000 anos atrás o que é um aparelho celular. Como é que você explica o que é hoje um smartphone, um aparelho celular que tem acesso à internet, a dados, a planilhas eletrônicas, a aplicativos, a jogos eletrônicos? Há um mundo de possibilidades. Como você explica isso para alguém há 2000 anos atrás? O fato mais básico, como é que você explica para alguém há 2000 anos atrás a comunicação com esse aparelho entre pessoas que estão num canto do mundo e outro canto do mundo? A gente tem limitações. Por exemplo, explicar a palavra internet é uma palavra que eles nunca ouviram falar. Você vai usar a palavra rede, não funciona, né? Falta palavras para explicar. Por quê? É um assunto mais avançado, necessitou de evolução para conseguir entender. Como entender a natureza íntima de Deus, nós que estamos tão evoluídos e tão ligados ao mundo material? É muito difícil. Ainda não é possível ao homem nessa condição. Para Jesus foi possível compreender essa natureza? Na escala de evolução seria como hoje a gente com o celular. Hoje a gente compreende porque a gente vivencia. Então a gente já conhece os elementos, já conhece a linguagem. Então facilita para a gente argumentar. Eu falo do celular para você, você já tem a imagem na sua cabeça montada. É muito mais fácil, né? Então ele já consegue compreender. A gente ainda está longe disso. Muitos compreendem Deus também, Sérgio, como um pai punitivo e vingativo, e nós sabemos que não é assim. Nesse contexto, sendo Deus o infinito de todas as perfeições, por que Ele permite que nós soframos tanto, mesmo não sendo esse pai vingativo que muitos acreditam que é? A gente tem a mania de enxergar o sofrimento como algo que é desnecessário, que nós não merecemos, né? É a primeira coisa. Basta olhar para um pai aqui na Terra. O pai na Terra, qual é o melhor pai aos nossos olhos comparando? Aquele pai que faz tudo o que o filho quer, tudo que o filho quer, ou aquele que deixa o filho passar por suas dificuldades, por suas provas, está ali ao lado, amparando, mas deixa que ele conquiste as suas provas, que ele caminhe por si só, que ele aprenda por si só. Qual filho vai ser melhor? Né, na verdade. Então a gente já tem aí uma ideia muito clara de que o nosso pai maior, se a gente compara nessa relação dos dois pais, que o pai
que deixa o filho sofrer, mas o acompanha, esse é um pai que vai fazer um filho melhor. Fazer o filho crescer pelo seu mérito e perseverança, não é? É verdade, pelo seu próprio esforço, por suas próprias conquistas. E Deus nos ama tanto que Ele nos dá a liberdade de fazer as próprias escolhas. É verdade, essa é uma lei. Nós vamos agora para um breve intervalo e já voltamos com o programa Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos. Inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação e o tema de hoje é a Justiça Divina. Estamos conversando com o nosso amigo Sérgio Gomes, que está aqui no programa mais uma vez conosco. Sérgio, Deus enviou Jesus à Terra para nos trazer a lei de amor. Como é que essa lei nos ensina a compreender o motivo dos nossos sofrimentos e da justiça divina? A primeira coisa é que quando a gente fala de lei, a gente tem que comparar o que é lei divina e o que é lei humana, né? A primeira coisa é que quando fala de lei humana, a lei humana ela pode ou não ser cumprida. Por exemplo, se eu matei, cometi um crime, qualquer crime, eu vou ser preso pelas leis humanas? Eu posso ser preso, posso ser condenado pelas leis humanas. Então, qualquer descumprimento à lei humana pode causar uma consequência, só que o verbo não é vai, pode causar uma consequência perante a sociedade. Ou a pessoa pode simplesmente fugir da situação, né? Estamos falando de pode, da questão de possibilidade. Ela pode vir a desencarnar sem nunca ter cumprido nenhuma pena. Nada. Inclusive, nessas determinadas situações, prescreve o crime, né? Agora, perante a lei divina, não. A lei divina, toda ação vai ter como consequência uma reação. Isso é lei. Então, quando a gente está falando da lei de amor, nós temos que entender que todos estamos imersos na lei, no sentido de que não temos como fugir. Não existe a possibilidade de fugir da lei. É o primeiro princípio. Então, quando a gente entende a lei de amor, vamos pensar na lei de amor, fazer uma comparação como, para a gente entender a associação da justiça, como um rio, né? O rio, ele está correndo com uma correnteza intensa e você está nas águas da correnteza. Não para se afogar, mas para se levar, para ser encaminhado. Isso, a lei ela funciona como se fosse um rio, caminhando para o mar, né? Certo? E a gente está ali tentando se agarrar a alguma coisa, resistindo àquela lei de amor. Tentando nadar ao contrário. Tentando nadar ao contrário da lei de amor. Então, o sofrimento ele é causado, de certa maneira, por conta da nossa revolta pela lei. Então, a correnteza está ali, a gente tentando nadar ao contrário. Este que é o problema nosso. Então, quando a gente fala assim, a lei, ela acontece, ou seja, eu tenho que amar o meu irmão. Aí eu acho que não, eu acho que eu tenho que ser egoísta. Eu acho que eu tenho que ter privilégios. Eu tenho que ser superior. Então, eu começo, aí é o contrário da lei, começo a lutar contra a lei.
Às vezes eu me agarro em alguma coisa, me seguro por algum tempo, mas uma hora meus braços vão se cansar, uma hora algo vai acontecer e eu vou ter que seguir a lei. Por que nesse contexto, então, Sérgio, Deus não nos criou perfeitos, sendo que Ele é a perfeição infinita? Qual seria o objetivo da justiça divina? Deus nos criou, Larissa, simples e ignorantes, para que por nosso próprio mérito nós alcançássemos uma perfeição, pelo nosso próprio esforço. Hoje nós vemos aqui na vivência do dia a dia, na relação familiar, que as crianças, elas, pelo seu próprio esforço, é que elas se evoluem. Alguém evolui pelo esforço do pai, pelo esforço da mãe? Isso pode amparar, e ampara muito, né? Ampara muito. Mas se ela não fizer a parte dela, ela não alcança o mérito pessoal e não alcança o prazer, a satisfação e não tem a noção clara e a noção expressa da conquista ou das coisas, como que eu posso dizer assim, Ela não percebe o caminho que percorreu. Exato. Ela não tem o prazer completo da conquista. Exatamente. Então é importante para ela esforçar-se, porque aí ela grava dentro de si todo o aprendizado necessário para a sua evolução. E se criasse perfeitos, vamos colocar assim, não teria sido por mérito dela, e sim por mérito exclusivo de Deus, do Criador. O que é a lei de causa e efeito? Você começou a falar nela no início do bloco e a gente gostaria que você detalhasse um pouco mais. A lei de causa e efeito. A gente conhece de maneira geral, né, que todo efeito tem uma causa, né? Inclusive, é por isso mesmo que a gente acredita em Deus, por princípio, né? Porque se a gente vê um efeito maravilhoso, como a gente vê, a gente sabe que algo fez aquilo. Não foi obra do acaso, né? A lei de causa e efeito, ela fala exatamente que tudo que acontece tem um motivo, tem uma razão de ser. Alguma coisa provocou aquela reação. E aquela reação, ela vai ter que ser sofrida por alguém, por alguma situação, por um objeto. Essa é a lei. Né? Então, nós temos a nossa cota de responsabilidade no sofrimento, então. Exatamente, para não falar que nós que provocamos esse sofrimento. Não existe sofrimento sem uma causa e que nós não estejamos diretamente ligados. Então nós estamos ligados, né, a todos, nós estamos como se vinculados a toda obra. Como dizemos, é assim, mais ou menos. Nós temos duas leis, né, que são muito interessantes. É o livre-arbítrio, é uma outra lei que a gente trabalha, ou seja, nós temos uma liberdade. Liberdade para plantar o que quiser. Eu posso plantar milho, posso plantar arroz, feijão, posso plantar felicidade, a infelicidade. Eu posso plantar o que eu quiser, é uma liberdade. Agora existe outra lei que está vinculada a essa, de causa e efeito. Tudo que eu plantar, eu vou colher. É uma outra lei. Não é eu posso colher, eu vou colher. Isso é que é o mais importante. Então, se eu fiz o bem, eu vou colher o bem. Isso é lei. Se eu fiz o mal, eu vou colher o mal. Vou colher as consequências dos meus atos. Na verdade, mais ou menos assim. Eu vou colher sempre as consequências dos meus atos. Isso é que é importante a gente entender. Porque aí a gente começa a repensar as nossas posturas. Começa a repensar no que eu estou fazendo. Porque o que eu estou fazendo vai voltar contra mim. Não é pode. Vai voltar de uma maneira ou outra. Voltar contra ou a favor, mas vai voltar para mim. Eu vou percorrer aquele caminho novamente. Como é que a reencarnação colabora para a aplicação da justiça divina? Porque você citou muito o exemplo do Pai na Terra, né? E o Pai na Terra sempre dá novas oportunidades. E nós entendemos a reencarnação como uma nova oportunidade. Como é que isso explica a justiça divina? Isso é o que é mais interessante. Estava conversando no trabalho com uma colega de trabalho que tinha dúvidas sobre a questão da reencarnação com relação ao sofrimento. E era importante a gente falar que a argumentação dela foi que a gente vê uma pessoa que fumou, que bebeu e morreu com 90 anos de idade e, no entanto, eu vejo crianças que morrem, tenra idade. Aí eu falei, assim, um exemplo claro é crianças que morrem com cirrose hepática. Aí ela falou,
Mas por que você usou esse exemplo? Porque você citou o caso do senhor que morre depois de ter bebido até os 90 anos. Eu falei, se a gente pensar, não considerar a reencarnação, parece ilógico mesmo e até de revoltar. Mas quando a gente considera a reencarnação, pensando que uma pessoa, ela chegou e cumpriu a vida dela com abusos, e depois tem não uma prisão, uma condenação, mas uma oportunidade de resgatar isso aí como um pai bondoso que faz com o filho, né? O Pai Celestial também faz conosco. Então eu tenho a oportunidade de resgatar agora, numa próxima encarnação, numa próxima oportunidade, eu tenho a oportunidade de resgatar todo o mal que eu fiz a mim mesmo ou a outrem. Aí eu posso vir com alguma doença, com alguma sequela, com algum comprometimento físico e diversas outras situações, com situações conflitantes familiares, né? Então, todas essas situações são consequências de uma causa que às vezes eu não conheço nessa vida, mas pode ser de uma vida anterior. Nós iremos agora para um breve intervalo e já voltamos com o programa Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando hoje sobre a justiça divina. Sérgio, os sofrimentos serão eternos para o espírito? Aí a gente tem uma noção, numa criação mais rudimentar, do sofrimento eterno, da felicidade eterna, né? E temos até narrações, músicas aqui, que citam que não, a tristeza não tem fim, a felicidade sim, né? Mas é uma visão que a gente olha pela condição do planeta. Na verdade, a tristeza vai ter fim. A felicidade hoje, a gente só tem o fim porque ela é uma palha da verdadeira felicidade. Porque é só para a gente ter uma noção da felicidade real e verdadeira, né? A gente, às vezes, o que a gente pensa que é felicidade hoje, na verdade, é uma alegria passageira, né? E como toda alegria passageira, ela se vai, né? Agora, a felicidade plena, quando ela chegar pelos motivos reais, e esses motivos reais, naturalmente, são a prática da caridade, o bem, A vivência do amor. A vivência do amor pleno, porque aí você conseguiu se deixar levar verdadeiramente pela corrente, como a gente comentou no primeiro bloco. Né? A corrente do amor, quando você se deixar levar pela corrente do amor, e ela não é uma corrente nativa, porque você continua sendo agente ativo. Não é só se deixar levar pela corrente, você tem que seguir a corrente, você tem que fazer porque quer ir. Aí sim, você sai dessa pena, sai desse sofrimento e vai conquistar valores que são importantes para toda a nossa vida espiritual e para toda a eternidade. Nós vamos agora assistir uma matéria sobre o tema de hoje que fala um pouco das causas do sofrimento humano e da justiça divina. Acompanhe conosco. A dor, sob suas múltiplas formas, é o remédio supremo para as imperfeições, para as enfermidades da alma. Sem ela, não é possível a cura. Assim como as moléstias orgânicas são muitas vezes resultantes
dos nossos excessos, assim também as provas morais que nos atingem são consequências das nossas faltas passadas. Saibamos aceitar os seus efeitos como se fossem remédios amargos, operações dolorosas que devem restituir a saúde, a agilidade do nosso corpo. Embora sejamos acabrunhados pelos desgostos, pelas humilhações e pela ruína, devemos sempre suportá-los com paciência. O lavrador rasga o seio da terra para daí fazer brotar a messe dourada. Assim a nossa alma, depois de desbastada, também se tornará exuberante em frutos morais. Sérgio, que outras leis divinas, explicitadas em O Livro dos Espíritos, nos auxiliam a compreender a justiça de Deus? Compreender a justiça de Deus, o Livro dos Espíritos coloca para a gente diversas leis, né? Que são, como a gente falou, leis que a gente vai cumprir. Por exemplo, a lei da igualdade. Isso um dia vai chegar a ser cumprido. A lei do progresso, essa lei é natural. Todos nós progredimos. Isso, a gente é lei, nós vamos progredir. A diferença é que o quando e onde, como, isso tá na nossa decisão. Aí vem a outra lei que é a do livre-arbítrio, né? Então, são diversas leis que tratam para nós de como Deus criou o universo, criou tudo que existe, criou em sintonia, criou a lei da reprodução, justamente falando que, olha, o fluxo da vida, ele segue um caminho. E toda a revolta e todo o sofrimento se dá pelo descuido, desatenção, desinteresse dessas leis, né? Se dá pela nossa resistência, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pela necessidade de dar vazão aos nossos desejos extremos em detrimento de outros. Quantas vezes nós machucamos o outro, Larissa? Por quê? Porque nós achamos que vai ser melhor para nós assim. E não damos valor para isso e numa visão egoísta, causamos sofrimento direto para o outro, pensando que assim vai ser melhor para nós. Mas naturalmente, esse mal que a gente plantou vai brotar e uma hora nós vamos ter que passar recolhendo ele, né? Então, as leis divinas vêm para nos esclarecer que todo sofrimento tem uma causa. Todo sofrimento tem uma causa que está plantada em nós. E naturalmente, nós teremos que colher um momento ou outro da nossa vida. Como é que a doutrina espírita, trazendo o amor e a caridade como lemas principais, pode nos ajudar em nossa reforma íntima, que é o objetivo da justiça divina para conosco? A doutrina espírita, ela nos ajuda a enxergar que todo efeito, toda causa que hoje eu provoco, um dia eu vou ter que me encontrar com ela, seja ela boa ou seja ela má. Toda ação que eu faço hoje, ela naturalmente vai se encontrar comigo no futuro. E toda ação que eu sofro hoje, toda situação que eu passo na minha vida atualmente, ela tem uma causa. E além do que, a doutrina espírita também nos esclarece que só tem um caminho para a melhora, que é a caridade. Porque fora da caridade não há salvação, é o que diz Allan Kardec. O que ele está querendo colocar aí para a gente? Que só existe um caminho, que é trilhar o caminho que o Mestre Jesus traçou. Ele traçou e percorreu. Fez a caridade, falou do bem, vivenciou o bem, vivenciou a humildade, vivenciou o amor pleno, trouxe a lei de amor, trouxe a vivência do amor e não só citou-a, como vivenciou em sua plenitude no período curto em que esteve conosco aqui há 2000 anos. E aí nós temos aí uma oportunidade de também vivenciá-la, né? Justamente, até porque o conceito do amor não deve ser um conceito relegado ao transcendental, qualquer coisa assim, né? A caridade é o amor em ação.
É verdade. E só lembrando que a doutrina espírita não trouxe nada de novo nesse aspecto. Se alguém se ilude que foi novidade, não, a lei de amor já estava aí, a ideia da reencarnação já estava aí e todas as leis já estavam. Ela só organizou de forma que ficasse mais fácil para o nosso entendimento. Mais didático para a nossa compreensão e aplicação, né, Sérgio? Exatamente. Para finalizar o programa de hoje, que obras espíritas você destaca que falam sobre o tema de hoje, que é a justiça divina? Temos aí uma obra, para a gente citar como exemplo de estudo, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Ele trata justamente de caso, uma obra publicada em 1865, vai completando que vem 150 anos aqui, e ela trata justamente dos sofrimentos e das alegrias, ou seja, das penas que as pessoas passaram pelos seus crimes, pelos seus erros, e as alegrias, pelo esforço, pela dedicação, e falando que justamente que as penas não são eternas, que as penas, elas têm uma causa, mas têm seu fim, né? E o interessante é que o Céu e o Inferno também vem com alguns casos exemplificando a aplicação dessa lei, inclusive no plano espiritual, não é? Exatamente, traz aí os casos, né, de pessoas que estão desencarnadas, como que elas estão do outro lado, certo? Sérgio, já que nós falamos aqui de obras espíritas, será que você tem alguma dica para dar para o telespectador de como conseguir essas obras a um baixo custo, de formas mais acessíveis, né, para poder realizar o seu estudo e até mesmo chegar até a casa espírita? Não, claro. Tem essas obras básicas, elas são vendidas a um custo, de maneira geral, a um custo mais baixo. Mas você também tem a disponibilidade dela em bibliotecas, você pode encontrá-las em lojas usadas, mas tem diversos locais. De maneira geral, são obras de baixo custo, inclusive, as obras básicas. Assinando o Clube do Livro tem... Isso. E assinando o Clube do Livro, você pode ter a oportunidade, né, de ter uma obra por mês. Na verdade, é um preço muito baixo. Caro telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespírita.com. Nós agradecemos a presença do Sérgio conosco hoje e que você tenha uma excelente semana. Até a próxima!